Boa tarde, estamos começando o nosso programa Conjuntura em Movimento. Temos aqui a presença do companheiro Ribamar Passos, diretor da Federação dos Correios e da Intersindical. Nós temos uma greve nacional dos excetistas, né, Ribamar, dos funcionários dos Correios. E nós sabemos que essa semana nós estamos vivenciando a onda de privatização. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciando que deve privatizar em torno de uma empresa por semana. E a gente sabe que a maioria da opinião pública sabe da importância das empresas públicas para um bom atendimento no país. E já temos os companheiros dos Correios se mobilizando e já paralisando as suas atividades em todo o Brasil. Então gostaria que o companheiro Ribamar conversasse com todos os nossos companheiros da Intersindical, as pessoas que nos assistem, sobre a importância dos Correios. Muitas vezes a gente só tem aquela convivência com a correspondência, quando você vê alguma propaganda dos Correios, que você falasse um pouco dessa importância e falasse um pouco desse movimento de paralisação dos Correios em todo o país. Tudo bom, Ribamar? Tudo bem, boa tarde. O Correio hoje, ele tem uma importância muito grande para a população brasileira, porque é a única empresa pública, não é uma das empresas, é a única empresa pública federal que consegue estar presente em todos os municípios brasileiros. Se o município tiver somente o limite mínimo de população que é exigido para a criação do município, lá tem um posto de atendimento dos Correios. Além de entregar correspondências, da entrega de encomendas, o Correio hoje ele é uma empresa em que leva assistência social, que faz um trabalho social muito importante para a população brasileira. Visto que em 2019 agora já, em junho, ele foi ganhador de um prêmio que é chamado Oscar das Comunicações Postais, que é da Postworld, como a melhor empresa de correios do mundo. E esse prêmio veio exatamente na questão atendimento e distribuição. Então, nós temos uma empresa que é pública, estatal, presta um serviço de qualidade, né? Tem sido avaliado consecutivamente nos últimos 15 anos como a melhor empresa pública para se trabalhar, a melhor empresa pública na prestação de serviços. Nós perdemos simplesmente para o Corpo de Bombeiros. A único setor público, a única instituição que ganha dos Correios é o Corpo de Bombeiros pelo serviço que presta em relação à vida. Mas o Correio hoje ele tem uma importância fundamental para a população. Nós temos, por exemplo, no programa da TV Digital, o Correio foi a empresa responsável por distribuir a TV Digital gratuitamente. Não foi cobrado nada, nem do governo, nem da população que recebia a TV Digital, o aparelho da TV Digital. Não foi cobrado nada por parte dos Correios. Isso foi feito uma distribuição para todos os beneficiários do Bolsa Família gratuitamente. Então mostra a importância dessa empresa como prestação de serviço à população e uma prestação de um serviço social. Tem um fim social muito grande os Correios hoje. Ribamar, eu gostaria que você falasse para a gente qual a situação dos Correios hoje. O Correio é uma empresa deficitária, é uma empresa viável? E que você fizesse alguns comentários. A gente sabe que há anos atrás todos os grandes bancos tinham interesse em ganhar a concorrência para você montar agências bancárias nas agências dos Correios, porque eram agências que você conseguia estabelecer em todo o país. Se existe alguma discussão, se esses contratos foram abandonados, se eles ainda se mantêm nas agências dos Correios, qual a situação dos Correios? Por que o governo insiste em privatizar os Correios? Que você falasse um pouco
porque me parece que fica na mídia, na opinião pública, sempre aquela discussão. É uma empresa deficitária, ela não presta um bom serviço, não se há um interesse da população. Que você falasse um pouco sobre isso para nós. Bom, a situação do Correio hoje, eu posso afirmar categoricamente que é boa. Porque uma empresa que tem tido lucros consecutivamente não pode ser avaliado como má a sua gestão, como má a sua situação financeira. O Correio teve um processo em 2015, 2016, em que teve um fluxo de prejuízo, mas por conta de uma mudança dentro da própria empresa. Porque o que acontece? Nós tínhamos um plano de saúde que era administrado diretamente pelos Correios. Em 2014, esse plano de saúde passou a ser terceirizado, criou-se uma nova empresa para administrar esse plano de saúde. E quando se cria essa nova empresa, ela tem que ter um fundo, se não me engano, de 54 milhões. Então, esse dinheiro ele saiu dos cofres dos Correios para ir para essa empresa. Também se criou uma subsidiária, que foi chamada Correios Par, Correios Participações, e essa empresa seria responsável por um sistema de telefonia e também por um sistema de cargas, de transportes das cargas postais. Bom, essas subsidiárias, Correios Par, ela levou mais de 2 milhões de dinheiro do Correio. Então, o dinheiro que saiu, 2 bilhões, o dinheiro que saiu para a subsidiária ser criada foi dos cofres da empresa pública. Então, em 2015, 2016, ela teve esse fluxo de prejuízo que foi apresentado pelo governo e aí foi colocado a necessidade de se privatizar os Correios. Mas nós tivemos, de 2002 até 2015, lucros que variavam entre 580 milhões a 800 milhões. Nós tivemos em 2017 667 milhões de lucro e no ano de 2018, em que a empresa renovou a frota de veículos, mudou o layout da empresa, mudou o logotipo dos Correios, fez toda uma mudança em todas as agências, todos os postos de atendimento do seu layout. Só na mudança do logotipo da empresa foi gasto 30 milhões de reais. Então isso mostra que o lucro de 2018 de 161 milhões, se nós levarmos em conta o que a empresa gastou nesse período com a manutenção da frota de veículos, a troca de todos os veículos, né, com a mudança do layout da empresa, é um lucro considerável. Então não há hoje, de fato, um motivo real para que o governo privatize os Correios, se não for a entrega dessa empresa para a iniciativa privada. Os bancos estão interessados em comprar os Correios, não só para instalar os bancos postais, que de 2004 para cá foi um aumento muito grande. Praticamente todas as agências dos Correios, até 2018, havia um banco postal. Em 2018 e início de 2019, foi feita uma reestruturação dos bancos postais, onde o Banco do Brasil acabou saindo dessa parceria, né, que era quem ganhou a última parceria foi o Banco do Brasil, porque diminuiu, na realidade, o lucro do banco, então ele resolveu sair dessa parceria, porque agências nas principais cidades brasileiras iam ser fechadas, e o banco ia ficar somente com as das pequenas cidades. Então você tem uma cidade no interior do Tocantins, com 5 mil habitantes, que tem uma agência postal, e essa agência é mantida pelos Correios, e o lucro é dividido entre Correios e Banco do Brasil. Então iam ficar só essas pequenas agências em pequenos municípios. Então, o Correio hoje ainda mantém essas agências, né, mas há um interesse. E há um interesse muito grande em empresas postais internacionais, né, que estão interessadas de fato em comprar o setor de encomendas. Mas não é comprar o setor de encomenda dessa cidade, lá do interior do Tocantins, do interior do Amazonas. É comprar o setor de encomendas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Campinas, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, porque é onde de fato dá lucro. E não é também entregar essas encomendas em todas as regiões da cidade. As regiões periféricas ficarão sem entrega de encomendas. Ou o Correio, como empresa pública que vai ser mantida com uma parte dessa empresa, porque tem um trabalho social e pela Constituição, ou eles fazem uma mudança dentro da Constituição para se quebrar esse viés social que o Correio tem hoje, ou parte do Correio ainda tem que ficar, só que nos pequenos municípios e nas regiões periféricas, né? E há uma outra situação que é o quê? A cobrança de uma taxa para ser entregue à correspondência, né? Para ser entregue à correspondência nas periferias. Então a periferia, se quiser receber a correspondência, vai ter que ter uma taxa para poder receber.
companheiro Ribamar é um companheiro que está há anos, eu conheço há anos na luta dos Correios, da Federação dos Correios e da direção da Intersindical. Eu sei que houve assembleia em todo o Brasil, a maioria dos Correios já estão paralisados. Seria importante você discutir com todos os nossos companheiros quais as reivindicações que vocês estão fazendo nesse momento da mobilização e o que a população também, principalmente a população mais da periferia, dos municípios, dos pequenos municípios, podem fazer para ajudar a manter os Correios enquanto uma empresa pública que não esteja prestando o serviço que você acabou de falar só nos grandes centros, só nos locais rentáveis, que seja uma empresa com essa preocupação de estar levando o trabalho dos Correios a todo o Brasil. Que você falasse um pouquinho para a gente começar a discutir com essa população que num processo de privatização será afetada ao não ter os Correios prestando esse serviço. Que você falasse um pouquinho, Ribamar, para a gente. Bom, na realidade, nossa campanha salarial, esse ano, nós antecipamos, inclusive, a entrega da pauta de reivindicação para a empresa. A pauta de reivindicação foi entregue no início de junho. Normalmente, nós fazemos isso no início de agosto. Um mês antes, a pauta estava sendo entregue para a empresa. E, exatamente por conta de toda a conjuntura que está passando o país, nós resolvemos antecipar para que a empresa tivesse mais tempo ainda para estudar, para apresentar alguma proposta. Infelizmente, nós chegamos ao dia 31 de julho, já com uma mediação do TST, sem proposta nenhuma por parte da empresa. Né? A proposta que a empresa nos apresentou era a redução, por exemplo, da nossa quantidade de vale alimentação, de 23 para os dias trabalhados, que hoje a gente recebe, cada dia que a gente trabalha, a gente recebe um vale alimentação, está em torno de R$35. 31 de julho. Isso, 31 de agosto. De agosto. Isso simboliza que vocês já estão negociando há 2 meses. Há 2 meses. E na realidade não houve avanço nenhum por parte da empresa. Ela só apresentou um rol de retirada de direitos. Né? Nós recebemos, por exemplo, 70% do adiantamento de férias. Ela propôs retirar a distribuição do vale alimentação no período em que o trabalhador está de férias. Quando o trabalhador pega um atestado médico, esse vale alimentação seria retirado. As nossas reivindicações eram a reposição da inflação, mais R$200 de aumento real, aumento no vale alimentação, e aí foi pedido R$2 apenas de aumento no vale alimentação, e a manutenção das cláusulas sociais, né, que mantém hoje alguns direitos para os trabalhadores. Infelizmente, a empresa ela só apresentou retirada. Quanto que a população pode fazer? Em 1999, nós passamos por um processo igual. O governo Fernando Henrique, através de um parlamentar do estado de Goiás, apresentou um projeto de privatização dos Correios. Esse projeto tramitou e em 1999 ele foi colocado em votação no Congresso Nacional. Os trabalhadores, junto com a população, nos organizamos, fizemos abaixo-assinados, enviamos cartões postais para todos os deputados e senadores. E conseguimos barrar esse projeto na Câmara dos Deputados ainda. Esse projeto foi engavetado e ele renasce em 2018 no governo Temer, novamente, com outras formas, e aí já, em 99, eles propunham a quebra do monopólio postal. Hoje o Correio ele não tem um monopólio na realidade, porque existem diversas empresas que fazem, principalmente na área de encomenda, a entrega de encomendas. O único monopólio que o Correio tem é de ser empresa pública e que concorre igualmente com todas as empresas. Tem ganho as concorrências porque tem a melhor proposta, porque está presente em todos os municípios, porque tem um quadro de funcionários que se dedica na entrega e distribuição das correspondências, na separação, na qualidade, inclusive, do serviço. Então, isso tem feito com que a empresa ganhe prêmio. E a população, às vezes, ela não sabe disso. Por quê? Porque a população, ela conhece os Correios através da mídia, da grande mídia. Infelizmente, a grande mídia não tem mostrado a real situação dos Correios. Então, para nós é importante que a população, de fato, fique sabendo e conheça isso. Tá. Eu queria fazer mais uma pergunta para você. A gente está
está vendo o processo da privatização da Petrobras, do setor de energia. Sempre se diz, vamos abrir mão de uma estatal ineficiente para privatizar para uma empresa de mercado eficiente. Só que as empresas de mercado que compram são estatais, Ribamar. Exatamente. Então, no pré-sal nós tivemos exemplo, uma empresa espanhola compra parte do pré-sal, uma empresa norueguesa compra outra parte. Então, na realidade, me parece que é uma coisa que você abre mão de uma coisa que é do país, do povo, e você entrega para outro povo. Uma coisa assim, se abre mão da soberania do nosso país. Que você falasse um pouco dos Correios, alguma coisa, como é que funciona o sistema de Correio nos Estados Unidos, nos outros países, porque me parece que se discute uma coisa que é pública só no Brasil. Me parece que a maioria do sistema de Correio é público no mundo inteiro, porque só se privatiza aqui. Então, na realidade, assim, em alguns países como os Estados Unidos, há o correio público e há as empresas privadas que prestam serviço na entrega de encomendas, né? E alguns serviços são de exclusividade do correio público. Alguns países, Portugal, chegou a fazer a privatização dos correios e a reestatizar novamente. Houve a privatização dos correios em alguns países em que essas privatizações não deram certo. Exatamente porque esses correios, eles prestam um serviço social. O correio não foi criado para entregar encomenda simplesmente. Ele foi criado para prestar um serviço social e, exatamente nessa parte que você falou, a soberania nacional. Ela está sendo ferida quando você entrega uma empresa como o correio. O correio hoje, ele é responsável por empregar 120 mil trabalhadores diretamente e indiretamente emprega a mesma quantidade. Hoje nós temos um número muito grande, por exemplo, de agências franqueadas. Nós temos em torno de 30 mil trabalhadores nessas empresas franqueadas, né? Quando você privatiza o correio, você está colocando em risco também esses empregos dessas empresas que são franqueadas, né? Então, nós temos hoje uma empresa que presta serviço de qualidade, que está presente em todos os municípios, que garante, nós temos, por exemplo, um plano de saúde. Até 2015, esse plano de saúde, ele tinha em torno de 180 a 190 mil participantes, né? Nós conquistamos, por exemplo, colocar pai e mãe no convênio médico em 2003 e de lá para cá esse número aumentou bastante. Então nós temos hoje uma empresa em que interessa muito para o país, porque embora dentro do orçamento do governo federal ele tenha uma indicação de orçamento para, caso o correio necessite, utilize, nunca utilizamos esse orçamento. Nunca esse orçamento do governo ele foi utilizado. Pelo contrário, o lucro do correio, o lucro que a empresa tem, esses 161 milhões de 2018, por exemplo, foi repassado para o governo federal para que ele junte no seu orçamento para fazer os investimentos nas áreas que são necessárias. Então nós temos uma empresa que dá lucro para o governo. Não há necessidade de ser privatizada. Nós agradecemos muito o companheiro Ribamar, agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo, esperando que essa conversa, esse bate-papo aqui tenha nos dado munição para defender os Correios. É isso que você acabou de falar, Ribamar. Os Correios interessam tanto ao povo brasileiro que tem outros povos querendo tirar o Correio da gente. Então, antes de tudo isso, nós precisamos garantir o Correio enquanto uma grande empresa pública que preste um serviço social a todos os brasileiros, aos pequenos municípios, às nossas periferias que estão mais distantes, esse papel e dizendo às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nós precisamos montar grandes correntes, precisamos defender os trabalhadores dos Correios, que são grandes lutadores, mas precisamos defender o nosso povo, porque nós estamos perdendo o nosso patrimônio, estamos perdendo a nossa soberania e estamos perdendo a capacidade de ter um projeto com mais justiça social, com mais empregos para todo mundo. Então, Ribamar,
A gente espera que vocês consigam manter a mobilização de vocês tenham mais gente nessas mobilizações e vamos dialogar com todos os companheiros da Intersindical, com os demais sindicatos e vamos ser solidários com vocês nessa batalha, porque nós achamos que o Correio é do povo brasileiro, é dos trabalhadores dos Correios, nós precisamos defender e estar junto com vocês. Então, boa mobilização e boa manifestação a vocês. Beleza.